Tem reforço chegando? Pedrinho, bota um Chaves rapidinho pra eu dar uma notícia aqui. Ontem no podcast... Bora para mais um vídeo com as informações do Flamengo, sabadão agitado, e o Vene Casagrande trazendo as notícias e informações do Mengão. Já se inscreva, acione o sino, deixa o seu like. O Flamengo que enfrenta o Cruzeiro neste domingo no Maracanã, às 18h30. Se inscreva, acione o sino e bora pro vídeo. Flamengo, mesmo perdendo pro Juventude, continua rompedor, macetador, martelador na liderança do Campeonato Brasileiro. E a pequena gigante Tati Tavares conta mais pra gente. Mesmo depois da derrota na última rodada, o Flamengo segue na liderança. E nem o excesso de desfalques parece capaz de abalar o rubro-negro. Em 5 jogos neste período de Copa América, o Fla venceu 3. Grêmio, Bahia e Fluminense, no Maracanã. Empatou com o Atlético Paranaense fora de casa e perdeu para o Juventude, em Caxias do Sul. Conquistou 10 dos 15 pontos disputados sem Arrascaeta, Vinha, Varela, De La Cruz e Eric Pulgar. Domingo, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Além das ausências dos convocados, Tite também tem problemas no departamento médico. Bruno Henrique com trauma no pé, Cebolinha com uma lesão no quadril e Igor Jesus com entorse no tornozelo esquerdo. Eu tenho que considerar a todos os atletas a mobilização deles. Se mais não fez é porque mais não pôde. Por quê? Porque fisicamente foi extremamente desgastante. Nos bastidores, o Flamengo vive a expectativa pela renovação de contrato de Gabigol. Ídolo do clube, o atacante tem vínculo até o fim deste ano e pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe já na próxima semana. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele. Essa oferta talvez não atenda, vamos dizer assim, aos interesses dele, e se não atender, o caminho natural dele vai ser, quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, ele poder escolher para onde ele vai. Gabriel está sob efeito suspensivo. Ainda aguarda a marcação de um novo julgamento em relação à acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping, que rendeu 2 anos de pena ao atleta. No momento, o jogador é reserva do artilheiro Pedro, que só no Brasileirão já balançou as redes 5 vezes. Em 16 jogos no ano, Gabi marcou apenas 3 gols. Assim como foi ao longo da temporada toda, são 8 meses, é dia a dia, jogo a jogo, é trabalho a trabalho. Com o elenco robusto, Tite vai encontrando alternativas com facilidade e se mantendo na parte de cima da tabela. Vale a pena ressaltar a força do nosso elenco. Perdemos 5 grandes jogadores de altíssimo nível para a seleção, continuam a mesma coisa. Bonito de ver. Pedrinho, bota um Chaves rapidinho pra eu dar uma notícia aqui. Ontem no podcast do nosso querido João Guilherme Fala João, o presidente Rodolfo Landim falou o seguinte: já fizemos a proposta pro Gabriel, que a gente entende que caiba no nosso orçamento, no que a gente pensa. O Gabigol não aceitou a proposta de renovação, a última do Flamengo. Ainda tem tempo, mas a informação de hoje é que o Gabi não aceitou a proposta que o Flamengo fez para ele para renovar já o contrato. Mas enfim, falando sobre o Flamengo, que se representou nessa manhã, iniciou a preparação para pegar o Cruzeiro, a grande novidade foi a presença do Bruno Henrique, que foi desfalque no último jogo por conta de um trauma no pé esquerdo, e ele treinou normalmente com os demais companheiros. Dizer que ele vai para o jogo, aí eu estaria sendo leviano, porque tem mais uma atividade nesse sábado, e ele treinando normalmente, a tendência é que ele retorne ao time do Flamengo. Embora não esteja vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo, estamos falando de um jogador extremamente importante, decisivo, e mesmo quando estava mal contra o Fluminense, foi ele quem sofreu o pênalti que resultou no gol do Pedro. E, levando em consideração a péssima atuação do Vitor Hugo substituindo o Bruno Henrique e também do Cebolinha, que continua como desfalque, o retorno do Bruno Henrique eu considero extremamente importante nesse momento, tendo em vista que o Tite continua tendo vários desfalques. Desfalques esses que ontem foram muito destaque na seleção uruguaia, jogaram muita bola, De La Cruz, Arrascaeta, Vinha. Então, assim, de fato, esses jogadores estão fazendo muita falta, e o retorno do Bruno Henrique
vai ser extremamente importante para encarar o Cruzeiro, que vem crescendo bastante no Brasileirão. Pedrosa, ele falou que o Bruno Henrique voltou, mas pode ser que não comece a partida. Observando tudo que o Tite experimentou no último jogo, o que deu certo e o que não deu certo, que vocês já debateram por aqui, como você acha que o Tite vem então com as escolhas caso o Bruno Henrique não comece jogando? Você tem essa informação? Não tenho ainda. Tá, vamos lá, sua opinião, né? Eu acho que ele pode manter o que ele já fez na partida do Juventude, até porque um jogo não define o que dá certo ou não, mas o fato é que não deu certo diante do Juventude. Eu não escalaria o Vitor Hugo, eu acho que eu tentaria outra alternativa. Eu já falei aqui que, na minha visão, você preteria o Gabigol quando você tem 5 desfalques na Copa América, quando você tem uma opção por colocar o Vitor Hugo e não tentar utilizar o Gabigol nesse time do Flamengo, eu acho um desperdício, porque é um grande jogador, mesmo que não esteja vivendo um grande momento. Eu acho que dá para botar o Luiz Araújo na esquerda e coloca o Gabigol na direita, como ele já fez essa função em alguns outros momentos. Ou você pode jogar no 4-4-2 com o Gabigol ao lado do Pedro. Para mim seria uma boa oportunidade. O jogo é no Maracanã, é um atleta que está acostumado com esses grandes jogos e está precisando dessa confiança para ganhar novamente. Então, eu acho que o Tite, por mais que pareça que ele não tem uma preferência muito grande pelo Gabigol, eu escolheria essa opção. Ele chegou, você ouviu, né? Fala. Mas ontem eu estava até conversando com o Pedrosa após o programa sobre o Gabigol. Das duas, uma. Ou o Tite, de fato, não gosta do futebol do Gabigol, não quer ter o Gabigol no Flamengo, ou o Gabigol vem treinando muito mal. Porque eu concordo com o Pedrosa. Mesmo diante de vários desfalques, mesmo assim o Gabigol não tem oportunidades. E na boa, a gente não consegue dizer aqui que o Gabigol tá indo bem ou mal, sabe por quê? Por quê? Ele entra faltando, 15 minutos para acabar o jogo, e quando ele entra é um Flamengo totalmente desconfigurado. Ele não entra com os principais jogadores. Então a vida dele dificulta ainda mais. Eu não tô aqui defendendo o Gabigol, dizendo que ele tá voando, em plena forma física, em plena forma tática e técnica. Até porque ele tá longe do ideal dele. Mas, na boa, eu não consigo criticar o Gabigol porque ele entra faltando, 15 minutos. É você pedir demais do Gabigol. Então eu acho o seguinte, diante de vários desfalques, eu concordo com o Pedrosa, eu acho que o Gabigol ele poderia ter mais oportunidade sim no time do Flamengo. Mas, ou ele vem treinando muito mal, a gente não acompanha o dia a dia dos treinamentos, ou o Tite de fato já deu um recado para ele, segue sua vida, procura outro clube. Será que esse recado acontece desse jeito? De maneira indireta acontece. Não, indireta já está acontecendo, mas direto? Não, acho que direto não. Acho que não, até porque você iria desmotivar um jogador que faz parte do seu elenco. O contexto que ele entra nas partidas é um contexto muito desfavorável para o estilo de jogo do Gabigol. É um contexto onde ele não está acostumado. Ele foi acostumado a ser titular a vida dele inteira. Então, você tem que deixar ele se adaptar, porque é um atleta que, mesmo não estando tão participativo na partida, em uma bola ele pode decidir. Perfeito. Eu daria mais oportunidades pro Gabigol. Daqui a pouco, o Drone Vene, jogador da Lazio, chegando no Flamengo? É isso mesmo. Podemos dizer que o Flamengo está bem encaminhado para ter o primeiro reforço nessa janela de transferência que houve. Não, eu tô mostrando pra ver. Que susto, achei que era mais eu. distante Da que temporada você. no meio do ano. Marcos Antônio, vamos lá, já disse sim ao projeto do Flamengo. A Lazio fez uma contraproposta ao Flamengo que o Flamengo aceitou nos valores, que vai ser uma obrigação de compra se ele atingir um determinado número de jogos, enfim, são metas estabelecidas em contrato, um empréstimo de 12 meses, e aí o Flamengo está muito próximo, agora eles estão discutindo apenas forma de pagamento para essa obrigação de compra, que se torna opção de compra caso ele não atinja as metas. Então, Flamengo muito próximo de ter esse reforço aí no meio da temporada, jogador que a gente já vem falando há muito tempo, de 24 anos, e eu fiz uma pergunta a uma pessoa importante da diretoria do Flamengo, ele chegaria para fazer qual função no meio de campo? Aí a pessoa falou assim, uma espécie de Gerson, entendeu? Para ser o substituto imediato do Gerson, para jogar em várias partes do meio de campo. Então, Marcos Antônio, muito próximo aí de retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Esse tipo versátil desse jeito é raro, né? O Tietê, o próprio Gerson. É um cara que se encaixa, tem uma inteligência muito grande. Vamos aí, eu vou comprar pipoquinha também para comer com o Pedrosa quando você fala desse jogador. Mas essa novela não vai demorar, não. Vai demorar, não? É um assunto que está rendendo bastante nos bastidores após toda a entrevista do empresário do jogador, que falou abertamente já que o jogador, todo mundo, a família, já costura uma saída do Flamengo. E, segundo apuramos, Gabigol ficou irritado pelo fato de o Flamengo ter oferecido apenas 1 ano de contrato para ele na renovação. A diretoria, na visão dele, costuma fazer essa proposta para jogadores que considera em fim de carreira, no caso Everton Ribeiro, recentemente,
próprio Davi Luiz, o Gabigol se sentiu extremamente desprestigiado e entendeu que o Flamengo não contava mais com ele para o seu projeto das próximas temporadas. Até mesmo o aumento salarial de 50% não animou o atacante, que queria estabilidade para fincar raízes no clube, segundo o GE, e depois pensar em aposentadoria. Na renovação de contrato que estava encaminhada entre Flamengo e Gabigol, isso precisa ser ressaltado, em outubro do ano passado o atacante teria 5 anos de contrato, aumento substancial no salário, segundo o GE, e luvas de quase 50 milhões de reais. Porém, a diretoria rubro-negra voltou atrás e o contrato não foi assinado. Ainda bem, a verdade é essa. Ainda bem que a diretoria voltou atrás. Imagina se tivesse dado 5 anos de contrato para o Gabigol, seria uma irresponsabilidade sem tamanho do atual presidente Rodolfo Landim, tendo em vista que é o último ano dele. Ele não pode simplesmente jogar 5 anos de contrato para um jogador que não está rendendo nada dentro de campo. O Flamengo ofereceu renovação com aumento salarial de quase 50% a Gabigol, porque o atacante foi o único do quarteto protagonista na América que não teve renovação contratual. Desde 2019, Everton Ribeiro e Arrascaeta tiveram renovação com aumento e Bruno Henrique teve 2 com aumento. Gabigol, por sua vez, chegou por empréstimo em 2019. Depois foi comprado por 90 milhões de reais, com um contrato de 5 anos válido até o fim dessa temporada de 2024. Ou seja, nunca houve renovação para o camisa 99. Porém, desde quando ele foi comprado pelo Flamengo, o salário dele continua sendo o maior do atual elenco. Bruno Henrique teve 2 aumentos e continua com salário abaixo do Gabigol. Arrascaeta e Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro hoje já está até no Bahia, quando tiveram as suas renovações, mesmo assim não ganhavam, e o Arrascaeta não ganha mais que o Gabigol. O Gabigol tem o maior salário do atual elenco do Flamengo, mesmo não jogando nada. Gente, a verdade precisa ser dita. O Gabigol não joga a bola com a camisa do Flamengo há mais de 1 ano e meio. Me lembra aí, torcedor, a última grande partida do Gabigol com a camisa do Flamengo. Não tem. E aí eu tive que ler uma pessoa lá no Twitter, eu até respondi essa pessoa lá no Twitter. A pessoa disse o seguinte: mas se ele sair do Flamengo e for jogar no Palmeiras e fizer gol em cima do Flamengo. Eu só fiz uma analogia. É basicamente você que está num relacionamento terrível, um relacionamento que ninguém mais está feliz, e aí você não termina esse relacionamento porque tem medo da pessoa ser feliz com uma outra pessoa, que ela seja feliz. E vocês estão levando em consideração como se o Gabigol com certeza fosse para o Palmeiras, com certeza fosse voar com a camisa do Palmeiras, com certeza fosse fazer um gol no Flamengo com a camisa do Palmeiras. Não, gente. Vocês não sabem para onde o Gabigol vai. Não tem nenhuma garantia. E se ele for para o Palmeiras de fato, quem te garante que ele vai jogar bem? E se ele for para o Corinthians de fato, quem te garante que ele vai jogar bem? Hoje, quem contratar o Gabigol vai contratar o Gabigol por conta do fator midiático, porque o Gabigol é midiático. Ele com certeza vai trazer muitas notícias para esse respectivo clube, vai vender muitas camisas, vai ganhar o número de seguidores, beleza. Mas dentro de campo ele é uma incógnita, é uma incerteza. Repito, inclusive o time que contratar o Gabigol vai fazer uma aposta cara, porque dentro de campo ele é uma incógnita, não está jogando nada. Vamos agora falar da escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo. Inclusive, acabei de receber uma nova parcial, mais de 44 mil vendidos até o momento, tá? A diretoria espera ter pelo menos 55 mil pessoas no Maracanã nesse domingo, 6h30 da noite, para o jogo contra o Cruzeiro. E o Tite esboçou 3 mudanças na equipe titular para pegar o Cruzeiro. Vamos lá. Quais mudanças são essas? Escalação, eu vou ler exatamente o que eu botei no Twitter. Tite esboçou mudança na escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Gerson, Lohan, Alan, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Com isso, Davi Luiz e Bruno Henrique retornam às vagas de Léo Pereira e Vitor Hugo, respectivamente, e Alan entra no lugar de Léo Ortiz, que jogou improvisado de volante nos últimos duelos.
Lembrando que a informação do provável time foi publicada primeiro pelo site Coluna do Fla e nós confirmamos a informação dos amigos super competentes lá do Coluna do Fla. Então são 3 mudanças. Davi Luiz entra na vaga do Ayrton, do Léo Pereira, Bruno Henrique na vaga do Vitor Hugo, que jogou de titular e foi muito mal contra o Juventude, e Alan entra na vaga do Léo Ortiz. Tá aí, são as informações do Flamengo e essa notícia aí de última hora que realmente ninguém esperava, né? Que o clima tá tenso pro Gabigol no Flamengo, já não é de hoje, há algum tempo já, mas essa informação que o Flamengo afastou o Gabriel Barbosa pegou todo mundo de surpresa neste domingo, né? E o Palmeiras prepara a condição para contratar Gabigol, que ainda é do Flamengo mesmo, afastado. Acredito que possa ter negócio. Não sei se para o Palmeiras, não sei se para o Corinthians. Enfim, com o contrato se encerrando em dezembro de 2024, Gabigol se recusou a proposta de renovação do Flamengo. Descontente com a oferta por mais de um ano de vínculo, o jogador tem futuro indefinido e o Palmeiras surge como um possível destino. A parada é a seguinte, o Gabigol, ele tem 5 jogos pelo Flamengo. Se fizer 7, ele não pode atuar em outro clube pelo Brasileirão. Copa do Brasil, eu acho que ele já não pode mais e nem Libertadores, porque já entrou em campo com a camisa do Flamengo. Então não pode mais nessa temporada. Só restaria o Campeonato Brasileiro. Não faz sentido o Flamengo colocar ele para jogar, se ele não vai permanecer, se vai ter negociação, e ter esse risco de ele ficar barrado de jogar no Brasileiro, tá? Coloca aí a sua opinião nos comentários, e tem mais aqui, né? O Palmeiras só aceitaria contratar o Gabigol se o atacante aceitasse receber bem menos que os destaques atual do elenco paulista. Isso porque existe a preocupação da equipe alviverde em relação à gestão de elenco. Será que ele vai? Aí tem um BO, né? Se for pro Corinthians, por exemplo, ele vai receber bem mais. Ao ser perguntado sobre a possível investida em Gabriel Barbosa, o dirigente do Palmeiras citou o entrave relacionados aos ganhos. Abre aspas. Como vou explicar para meus jogadores que Gabigol, que não joga há muito tempo e está em baixa, vai ganhar mais do que eles que estão me dando títulos, disse um dirigente aí do Palmeiras. Faz sentido, tá? Faz sentido. Depois de recusar a extensão de vínculo, o Júnior Pedroso, o empresário do jogador, afirmou à diretoria que não possui interesse na permanência do camisa 99. Informou que o Flamengo, né, a diretoria do Flamengo, não tem esse interesse na permanência do jogador no clube. Um dia depois da declaração do departamento de futebol, decidiu afastar o jogador. Hoje, no caso, né? Desse modo, ele não estará na lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro no domingo, às 18h30, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, rodada 13 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisando, um jogo difícil contra o Cruzeiro. O Flamengo teve dificuldade no ano passado contra o Cruzeiro. O Cruzeiro voltando aí, né? Já fez boas contratações nessa temporada. Tá em 5º no Campeonato Brasileiro, então não é um time bobo, né? Não é um time bobo o time do Cruzeiro. Tem aqui a situação, tá no coluna do Fla, Leila Pereira quebra o silêncio sobre essa negociação aí com o Gabigol. O Palmeiras sempre está atento ao mercado, porém nunca falamos nomes por uma questão de estratégia, comentou a Leila Pereira em entrevista ao GE. Tá aí então, quero saber a sua opinião. O Flamengo tá certo em afastar o Gabigol, que não joga nada há bastante tempo. A última vez que o Gabigol jogou uma partida razoável foi com o Dorival Júnior em 2022. Tem mais de 1 ano e meio que o Gabigol não joga bola pelo Flamengo. Mais de 1 ano e meio. Eu acho que aquela não convocação dele para a Copa do Mundo e a convocação do Pedro baqueou o homem, viu? Baqueou. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.